Olá, Rafael. O meu nome é Marcelo. E este relato que eu te trago não tem nada a ver com lobisomem ou seres sobrenaturais, mas mostra a atuação do destino e os perigos de nos deixarmos levar pelo sentimento de vingança e o risco de destruir as pessoas que mais amamos por conta dela. Agora deixarei de enrolação porque o relato é longo. Os meus pais se conheceram na escola quando eles tinham 17 anos e logo se apaixonaram e começaram a namorar. E com apenas 3 anos de namoro, ele pediu a minha mãe em casamento. De início, passaram por algumas dificuldades, mas a minha avó, que era uma mulher muito caridosa, que seguia uma religião de matriz africana, era viúva e só tinha a minha mãe como filha. E ela se dispôs a ajudá-los incondicionalmente. E com 2 anos de casamento, os meus pais se mudaram para outro bairro e até adquiriram um automóvel de segunda mão. E foi nesse período que o meu pai conseguiu um emprego numa oficina automobilística disposta a pagar bem mais do que ele recebia na oficina clandestina, onde trabalhava, além de assegurar vários direitos. O proprietário dessa nova oficina era uma mulher, e Luciana era o nome dela. Viúva, mãe de um casal de filhos e por volta de 30 anos. Era uma mulher exuberante, vaidosa, sensual, independente e resolvida, que sonhava alto e detestava a falta de compromisso com o trabalho. Ainda na entrevista, ficou admirada com a juventude, beleza e experiência profissional do meu pai. E decidiu que ele começaria a trabalhar no dia seguinte. E diante disso, ele ficou surpreso e radiante e mal via a hora de mostrar serviço. E em pouco tempo começou a se destacar entre os colegas por ser o único que nunca faltava. Evitava brincadeiras durante o serviço e não reclamava do trabalho. E além de se tornar o queridinho dos clientes, pois procurava trabalhar com agilidade e esmero. E sempre que requisitado, era atencioso, explicava procedimentos, apontava possíveis fatos que levaram ao problema, além de orientar como evitar possíveis danos e prevenir a recorrência de problemas solucionados. E dificilmente um veículo consertado por ele voltava à oficina com o mesmo problema. E com isso, a oficina ganhou fama, e em pouco tempo eram tantos veículos que a Luciana teve que contratar mais mecânicos. E como reconhecimento, promoveu meu pai a encarregado da oficina, dando a ele a missão de observar o conserto dos demais mecânicos e reportar a ela a necessidade de pedidos de peças, equipamentos, etc. Com isso, o salário dele triplicou e ele se tornou o coração da oficina. E foi nesse período que a minha mãe engravidou e passou a sentir muita ausência dele. Ele começou a voltar tarde do serviço e estava com a cabeça na oficina o tempo todo, e já não dava tanta atenção para ela. Faltava a combinados estabelecidos entre os dois, alegando estar cansado, estressado e fazendo o que podia para garantir o melhor à nossa família. E como se não bastasse, a Luciana começou a se vestir mais provocante e insinuar-se descaradamente para ele. Isso na oficina e na frente dos empregados. Andava cheia de segredinhos e vivia o chamando na sala dela. Além de viver ligando para ele até nos dias de folga. O tempo passou, a minha mãe continuava sensibilizada pela gravidez e começou a apresentar algumas complicações. Porém, o meu pai se mostrava desinteressado e parecia apoiá-la apenas para se livrar das cobranças. Prometia que seria mais atencioso e tudo mais.
Contudo, o trabalho sempre vinha em primeiro lugar. Inconformada, a minha mãe queixava-se à minha avó, que tentava acalmá-la e fazer compreender que nem sempre ele teria tempo para ela mesmo. E foi então que a minha mãe desabafou que a patroa dele não tinha hora para ligar para ele. E ligava até nas folgas, querendo acertar coisas de trabalho, e que tal atitude a deixava muito desconfiada. A minha avó decidiu secretamente ir falar com a patroa do meu pai. Ela acreditava que, por ser mulher, a Luciana entenderia o sofrimento da minha mãe. E foi então que acordou cedo e ela foi até a oficina. A oficina ficava no centro da cidade. No entanto, para sua surpresa, ela flagrou o meu pai e a Luciana se beijando numa padaria próxima à oficina, como se fossem um casal apaixonado e desimpedido. E foi aí que ela compreendeu o motivo do meu pai estar distante da minha mãe, a ponto até de se recusar a tomar café em casa e tudo mais. Dando uma de marido preocupado com o estado dela, pedindo para ela descansar, ao invés de acordar cedo para fazer café e auxiliá-lo. A minha avó perdeu o chão diante de tanto descaradamento e falta de respeito dos dois. Ela chegou a pensar em confrontá-los, mas teve medo daquilo ser o pontapé inicial que o meu pai precisava para sair de casa e abandonar a minha mãe. Daí, optou-se em retirar sem ser vista. A minha avó regressou o caminho todo chorando pela minha mãe, que estava sendo enganada da maneira mais covarde possível. E depois de se acalmar e evitar transparecer qualquer coisa, ela teve com a minha mãe e a aconselhou a preocupar-se mais com a sua gestação e não dar tanta importância para o meu pai. Colocou-se à disposição para ajudar a minha mãe na preparação de tudo para o meu nascimento e passava a semana toda lhe fazendo companhia. E com o término da gestação, a minha mãe deu entrada na maternidade onde eu nasci. Porém, o parto foi muito complicado e ela veio a falecer pouco tempo depois do meu nascimento. A minha avó, que era de religião matriz africana, ela descobriu por meio da mãe de santo que a Luciana havia feito um trabalho de amarração amorosa para o meu pai e outro trabalho para matar a minha mãe e também matar o bebê, que no caso era eu. Mas por intervenção das entidades que ajudavam a minha avó, o meu nascimento foi tranquilo e eu nasci com muita saúde. O meu pai só compareceu à maternidade após o expediente de trabalho e ele ficou chocado. E segundo a minha avó, ele fez um escândalo na recepção do hospital. Contudo, a minha avó preferiu se retirar e resolver algumas questões com o hospital e a funerária. E com a chegada do corpo, já preparado pela funerária, a minha avó, muito contida, ela se preocupava em garantir um velório digno à sua única filha. E mal se aproximava do corpo, já que o meu pai chorava e fazia escândalo, não saindo de perto do caixão em nenhum momento, ao ponto das pessoas se comoverem e dar unicamente atenção a ele, como se ele fosse a única pessoa que estava sofrendo a dor da partida da minha mãe. A minha avó, muito firme, se preocupava em fazer café e repetia a si mesmo que não era hora de lamentar ou se entregar à dor. E durante o sepultamento, o meu pai chegou até a desmaiar, mas a minha avó permanecia tranquila e em silêncio. A descarada da Luciana compareceu ao velório e se mostrando sensibilizada e tudo mais. Ela chegou até a cumprimentar a minha avó, e a minha avó teve que se conter,
pois ela sabia que a Luciana foi quem matou a sua filha por meio de rituais de magia negra. E a minha avó, que calada e cabisbaixa, guardava toda a sua dor e revolta. E não via a hora de tudo aquilo acabar para que pudesse desabafar a sua dor sem ninguém por perto. Algumas pessoas vieram a ter com ela e a mesma demonstrou muita calma. Alegou que não era fácil, mas que a morte era algo irremediável e só restava aceitar. No dia seguinte ao sepultamento, a minha avó compareceu ao cemitério sozinha e chorou, deixando que tudo o que sentia se manifestasse livremente. E só no final do dia, procurou o meu pai para saber o que seria de mim. Ao que, amargurado, ele respondeu que não fazia questão nem de me conhecer, pois eu era o responsável pelo falecimento da minha mãe. E ela comentou que ele estava sendo injusto e que não poderia ser assim. Ao que ele a mandou fazer o que quisesse comigo e o deixá-lo em paz. A minha avó então comunicou que já não havia nada que aprendia naquela cidade e que ela regressaria o quanto antes ao interior, e ele mencionou que por ele tudo bem. A minha avó também tentou contar para ele que ele estava preso diante um feitiço e um trabalho de amarração feito pela Luciana, mas o meu pai parecia não dar ouvidos, pois quando a pessoa está amarrada, ela não vê mais nada a não ser a outra pessoa. A minha avó sabia até os detalhes da amarração, pois a mãe de santo revelou que a Luciana coava café para o meu pai na calcinha e também temperava o bife com o sangue da sua própria menstruação. E após o meu pai tomar o café e comer aquele bife enfeitiçado, ele estava preso e louco de desejo pela Luciana, de forma que ele não veria mais nenhuma outra mulher em sua vida a não ser a Luciana, pois a amarração que foi feita era para que a vida do meu pai não tivesse sentido sem a Luciana. Bem, diante disso, a minha avó não perdeu tempo e deixou a cidade. Entretanto, imaginou que o meu pai, influenciado pelos seus familiares, ele poderia ter um ataque de arrependimento. E por isso, tomou o rumo de outra cidade e prometeu que seria como se a terra nos engolisse. E só então, a minha avó se permitiu realmente sofrer pela partida da minha mãe. Triste e amargurada, ela deixou até as coisas de casa para trás e chegou à casa de um irmão dela e pediu a ele que resolvessem as coisas que ela deixou pendentes na cidade, mas que de maneira alguma desse o seu paradeiro a alguém. Então, o tio Francisco concordou. E com o mês do meu nascimento, a minha avó e eu vivíamos em uma pequena propriedade no campo, longe de tudo e de todos. Ela não se conformava com a maldade que a Luciana e o meu pai fizeram com a minha mãe, e prometeu que um dia os fariam pagar com lágrimas de sangue por toda a dor que lhe causaram. E diferente da maioria das avós, a avó Clemilda sempre foi muito exigente. Vivia repetindo que criou a minha mãe com muita inocência e viu no que deu. E por isso, não cometeria o mesmo erro comigo. Alegava que investiria em mim, mas queria ver um retorno. Não aceitava desinteresses pelos estudos, falta de respeito e desculpas esfarrapadas. Exigia que eu fosse inteligente, adaptativo, focado e inconformado com os meus limites e capacidade de superação. E por outro lado, sempre lembrou da minha mãe com muito carinho. Mostrava-me fotos, contava histórias e às vezes sorria relembrando os dias felizes que passou ao lado dela.
mas o ressentimento e a tristeza sempre estavam presentes em seu coração, ao que ela repetia que enquanto vivesse, nunca esqueceria que a sua única filha apodrecia em uma sepultura fria, enquanto os culpados tripudiavam dela. Ela, aos prantos, mencionava que não tinha nem o direito de visitar o túmulo da filha, já que não podia voltar àquela maldita cidade até que chegasse o tempo apropriado. E apesar das exigências, a avó Clemilda demonstrava carinho e lembrava que era a única pessoa que me amava. Reforçava que enquanto vivesse, estaria ao meu lado para o que fosse, e deixava claro que não me queria um tolo sonhador, mas sim alguém preparado para a vida e para fazer justiça à minha pobre mãe. E desde criança, eu sempre me senti diferente dos meus amigos e os julgavam limitados. Tudo porque eles viviam reparando nas meninas e admirando a beleza feminina. Enquanto isso, eu admirava tanto a beleza feminina quanto a masculina. Perdi a conta das vezes que cheguei a me apaixonar tanto pelas meninas da escola, vizinhas e conhecidas, quanto por vários dos meus colegas, e até mesmo vizinhos. No entanto, eu preferia reprimir os meus sentimentos ao ter o meu nome envolvido em conversinhas. A minha fascinação pelos dois gêneros era tão intensa que quando eu via casais de namorados, eu sentia vontade de me meter entre eles e receber o amor dos dois. Aos 13 anos, eu iniciei a minha vida sexual com um amigo mesmo. Ele era 2 anos mais velho, era gay assumido e se apaixonou por mim. O mais engraçado é que eu estava tentando conquistar a irmã dele. Eu percebi que depois que me envolvi com ele, várias garotas começaram a dar mole para mim. E como não sou de perder oportunidades, algumas eu peguei, incluindo a irmã dele. E aos 16 anos, a avó Clemilda soube de algumas historinhas com meu nome e quis explicações. Mais experiente, eu confessei que era bissexual e que realmente já havia me envolvido com alguns amigos e várias garotas. Para minha surpresa, ela simplesmente alegou que aquilo poderia me ajudar em minha missão. Contudo, me recomendou a me proteger de doenças e tomar cuidados com garotos violentos ou interesseiros que poderiam me prejudicar. Expliquei que só sentia atração por garotos que realmente gostavam de homens. E se eu quisesse, eu poderia me aproveitar facilmente deles, mas que não gostava de explorar ninguém e nem me vender. Aproveitei para contar na relação que eu sempre fazia o papel do homem. E eu nunca fui mulherzinha de ninguém. A avó Clemilda alegou que não queria saber dos detalhes. Só queria que eu tivesse juízo e não perdesse o foco na minha missão. Bem, senti-me aliviado, acolhido e feliz pela facilidade em que ela me entendeu. E com isso, a minha avó não implicava ou censurava se eu levava um moleque ou uma garota para dormir em nossa casa. Se bem que a maioria dos moleques que eu levava era apenas para jogar videogame. No entanto, só poderia levar alguém nos finais de semana, e durante a semana, a avó Clemilda queria saber era dos meus estudos, tanto na escola quanto nos cursos. Dizia que a educação e o conhecimento eram as melhores armas para se viver na sociedade. E faltando poucos meses para eu completar 18 anos, regressamos para a minha cidade natal. E tudo por conta do alistamento militar. E mesmo a minha avó alegou que já era o momento
de nos adaptarmos para iniciarmos a verdadeira batalha. O primeiro passo foi levantar informações nas redes sociais e em campo, conforme a minha avó imaginava. Arthur, o meu pai, e Luciana já eram casados. Celso e Lara apareciam em fotos como os filhos do casal, juntamente com um moleque de 15 anos. Mariano era o nome dele, e ao que parecia, era o meu meio-irmão. Acabei prestando serviço militar por 2 anos e meio, o que foi uma experiência maravilhosa, pois eu percebi o quanto eu era resistente, determinado, adaptativo e de rápido raciocínio e focado. E foi apenas com os meus 21 anos e já desligado do serviço militar que eu comecei a colocar em prática o meu objetivo de vida. Laura adorava passear em shoppings e acompanhar os lançamentos do cinema. Costumava sair com as amigas e sempre parecia sorridente nas redes sociais. Eu percebi que ela poderia ser o meu elo de aproximação com a família dela. E se havia algo que eu poderia agradecer ainda mais ao quartel, foi o corpo bem mais tonificado e definido que eu adquiri com os constantes treinos. Eu sentia-me em minha melhor forma. E para garantir que eu conservasse o meu corpo, eu desenvolvi o hábito de praticar corrida e fazer bastante abdominais e outros exercícios, principalmente em barra. Eu deduzi que não seria difícil chamar a atenção da Laura e decidi dar uma voltinha no shopping e ver se encontrava a bela enteada do meu pai. Eu sabia que ela estudava numa faculdade próxima de um famoso shopping da cidade e decidi arriscar. E foi quando a avistei com 2 amigas. E como quem não queria nada, eu fui até ela e perguntei onde ficava o cinema. Ela sorriu e disse que era logo ali. Agradeci a ajuda, fingindo estar meio sem jeito, e até reconheci ser um tonto mesmo, uma vez que o cinema estava praticamente na minha frente. E eu, ali o procurando. Ela continuou sorrindo e dizendo que aquilo acontecia. Enquanto eu me afastava, eu ouvia as amigas dela, eufóricas, perguntando quem era eu. E comentando que eu não era de se jogar fora. Na verdade, eu era um tremendo gato. A Laura respondeu que não fazia ideia de quem eu era, já que nem deu tempo de perguntar. Àquela altura, eu me sentia o máximo, e já nem sentia os pés tocando no chão. Mas procurei deixar para lá a vaidade e me focar na dor da minha avó. Comprei o ingresso da próxima sessão, e era um filme de romance clássico. Bem, eu detestava filmes melosos, mas comprei o ingresso na esperança da Laura e das suas amigas terem feito o mesmo. Bem, e não deu outra. Acertei de primeira. Terminando o filme, me mandei para a praça de alimentação, onde pedi um suco natural bem gelado, mas sem açúcar. Estava organizando as ideias enquanto aguardava o meu pedido. E quando a Laura e as amigas chegaram, perguntando se eu estava realmente sozinho e se poderiam me fazer companhia, já que a praça de alimentação estava realmente lotada e não tinham mais mesas disponíveis, eu consenti e logo iniciamos uma conversa agradável. E foi nesse momento que nos apresentamos realmente. E nisso, a garçonete chegou com o meu pedido e elas começaram a falar do filme e queriam saber a minha opinião. Eu procurei falar o que elas queriam ouvir e fingir empolgação. Elas fizeram seus pedidos à atendente, mas toda a minha atenção estava voltada para Laura, que sentada de frente para mim,
Tentava conter o olhar, mas notei que ela estava fascinada. E foi então que eu passei a dar mais atenção a ela e a fitava sempre sorrindo, dissimulando um interesse. Eu procurei ser agradável e manter uma conversa descontraída enquanto analisava Laura. Os lanches pedidos por ela não demoraram a ser entregues, e eu notei que não eram nada saudáveis, e até o cheiro me incomodava. Pedi licença para ir ao banheiro, dei um tempinho e regressei. Conversamos mais um pouco enquanto eu tomava o meu segundo suco, e foi quando anunciaram que precisavam ir embora. E neste momento, eu pedi o número telefônico da Laura e ela me deu. Trocamos os números. Eu aproveitei para perguntar qual era o melhor horário para ligar para ela. Ela sorriu e contou que pela manhã ela estava na faculdade, mas no finalzinho da tarde e à noite poderíamos conversar melhor. Nos despedimos e enquanto se afastavam, a mais indiscreta das amigas ainda olhou para trás 2 vezes, o que me fez sorrir e ter a certeza que havia um interesse por parte da Laura. Na noite do mesmo dia, eu liguei e conversamos melhor. Demonstrei preocupação em não estar sendo inconveniente e confessei que depois que ela se foi, não pensava em outra coisa senão em ligar para ela. E que se não fizesse aquilo, eu não conseguiria dormir. Ela sorriu e quis entender como assim. Eu contei que ela mexeu muito comigo e que não parava de relembrar dos momentos que tivemos juntos. Então, procurei ser um pouco engraçado e manter uma conversa mais relaxada para que ela não me julgasse um cara desesperado ou um psicopata que nunca viu mulher. Na noite seguinte, eu liguei no mesmo horário. Ela me contou que estava em semana de prova e por isso não poderia sair. Liguei todos os dias no mesmo horário e ela me contava um pouco sobre a sua faculdade. E como já era de se imaginar, na faculdade havia uma menina que atirava do sério. Na semana seguinte, nos encontramos no shopping e eu a pedi em namoro. Ela concordou e selamos aquele momento com um beijo decente, mas apaixonado. Eu comentei que não gostava de brincar com os sentimentos de ninguém e que queria namorá-la com a permissão dos pais dela. Tudo como manda o figurino. Ela, no entanto, não concordou. Revelou que o seu último namorado deu muito trabalho à sua família e até sujou o nome dela na praça, deixando dúvidas que a família teve que arcar. Pediu-me, então, um tempo e até comentou que tudo ao seu tempo, uma vez que ainda estávamos nos conhecendo. Perguntou do que eu trabalhava, ao que eu contei que naquele momento eu estava à procura de emprego. Expliquei que havia sido desligado do serviço militar recentemente, mas que não reclamava de falta de dinheiro, até mesmo porque a minha avó me auxiliava financeiramente. Eu revelei que ela era dona de várias casas de aluguel na cidade e que tínhamos uma propriedade rural administrada por um irmão dela. Curiosa, ela quis saber da minha família, ao que revelei que eu era filho de mãe solteira e que fiquei órfão de mãe após o meu nascimento. Eu contei que o meu pai foi um cafajeste que só queria se aproveitar da minha mãe e a abandonou durante a gravidez. Ela lamentou e falou sobre a sua família. Disse que era órfão de pai, mas que tinha um padrasto chamado Arthur, que supriu completamente qualquer carência que ela poderia ter de um pai. Contou que ele era muito amoroso e que o chamava e o via como um pai.
e relembrou momentos que viveu com ele na infância, de como ele a tratava e, como sempre, estava disposto a apoiá-la. Aquilo me deixou irritado, mas eu disfarçava. Contou que a Luciana era uma mãe rígida, controladora e às vezes grosseira, acostumada a ter tudo conforme a sua vontade e detestava ser contrariada. E por isso elas tinham algumas divergências, e revelou que a sua família tinha 2 oficinas automobilísticas e uma loja de autopeças. Comentou que o seu irmão mais velho, o Celso, era gerente de uma oficina e o seu padrasto era de outra. Um tio dela gerenciava a loja, a autopeças, e a sua mãe era a dona de tudo e acompanhava os negócios de perto, além de se responsabilizar pela relação pública através de divulgações em propagandas de TV, outdoors, etc. E ela também me falou do Mariano. Contou que ele era o seu irmão caçula e o único filho que a sua mãe e o padrasto tiveram. Falou que ele adorava jogar futebol e era um namorado incorrigível. Tanto que a Luciana se preocupava ele não ser o primeiro a lhe dar netos, e que em breve ele estaria cursando a administração da empresa. A mãe esperava que com isso ele esquecesse essa história de ser jogador de futebol e se voltasse aos negócios da família. E saber sobre o meu irmão mexeu muito comigo. Porém, eu não poderia esquecer que, mesmo que soubesse da nossa irmandade, ele jamais ficaria contra a mãe e ao meu favor. Eu procurei me mostrar atencioso, educado, gentil e muito carinhoso com a Laura. Até inventei de comprar um ursinho de pelúcia para ela. E com 4 meses que namorávamos, ela me contou sobre uma comemoração de 15 anos de uma prima. Porém, explicou que não poderia comparecer comigo na ocasião. Esclareceu as razões e eu concordei numa boa. Compreendia que, pelo desejo de manter a nossa relação em segredo, ela não poderia chegar acompanhada comigo. E apesar de tudo, eu decidi ao menos me aproximar da casa de eventos para observar toda a movimentação. Fiquei num automóvel parado na rua onde o evento ocorria, porém, numa distância segura para não ser notado. Eu vi quando a Laura chegou lindíssima, acompanhada pelo Arthur, que era o meu pai, a Luciana e o Mariano. O Celso manobrou o automóvel para o estacionamento que ficava ao lado, e ele estava lindo num traje de galã. E eu não sei o motivo de eu ter reparado nele, mas acompanhei a entrada dele no evento. Continuei observando tudo sem sair do veículo. O tempo passou e eu acabei tirando um cochilo. E quando despertei, eu vi que já era mais de meia-noite. E foi quando eu vi o Celso saindo da comemoração, conversando no celular. Ele caminhou até o estacionamento e entrou no automóvel, se retirando do local. Não sei o que deu em mim, mas eu decidi averiguar qual era a dele, e saí logo atrás. E para minha surpresa, ele parou minutos depois em um ponto onde pegou outro cara. A princípio, eu pensei que ele regressaria à comemoração, mas ele seguiu adiante. E naquele momento, a minha intuição foi a mil. Imaginei que aquele sujeito fosse alguém que ele queria longe da sua família, um amigo de farra irresponsável, ou quem sabe, até um caso dele. O que comprovaria quando soubesse para onde estavam indo. E por isso, eu continuei no encalço dos dois, e me perguntava se aquilo era mesmo possível.
uma vez que o Celso nem tinha jeito característico de quem gostava de homem. E não demorou muito, e eles pararam numa boate LGBT. E aquilo foi o fim das minhas dúvidas, mas precisava ver mais. E por isso, eu dei um tempinho no automóvel e depois eu fui atrás do meu quase cunhado. Bem, não era de me importar com a vida de ninguém, mas estava chateado pelo fato do Celso demonstrar interesse por um carinha cheio de trejeitos. Mas decidi focar apenas nele. A minha vantagem era não ser reconhecido. A boate estava lotada e no palco um dançarino era o centro das atenções. Sentado numa mesa um tanto afastada, eu avistei o Celso. O acompanhante dele foi buscar bebidas e logo eu fui notado por alguns caras que me devoraram com os olhos. Porém, eu não estava ali para me divertir. Eu notei que alguns frequentadores, alheios ao show do dançarino, se divertiram numa pista de dança bem ali ao lado. A música era muito boa e a pegação também. Eu fui para a pista de dança e dancei sozinho mesmo. Eu tive que dispensar alguns interessados que se apresentaram. Afinal, eu estava ali por causa do Celso. E ao sair da pista, eu fui pegar uma bebida. Eu não estava acostumado e nem gostava de bebidas alcoólicas. Contudo, eu precisava parecer um típico frequentador daquele ambiente. E foi quando me voltei ao Celso e vi que ele me observava. O acompanhante dele havia se juntado ao grupo que enchiam a cueca do dançarino de gorjetas. Então, eu decidi me arriscar. Eu fui até ele e perguntei se poderia sentar à sua mesa. Ele concordou. Apresentamos-nos um ao outro e perguntei se ele era frequentador assíduo daquele lugar. Ao que ele explicou que às vezes sim, mas que nunca havia me visto ali. Eu contei que aquela era a minha primeira vez e que estava buscando distração para esquecer que a minha namorada foi a uma comemoração em família e me dispensou. Ele pareceu mais surpreso pelo fato de eu ter uma namorada do que por eu ter sido dispensado por ela. Mas depois sorriu e comentou que viu a minha proeza na pista de dança e que fazia sentido eu ter namorada, já que dispensei todos os caras que se aproximaram para dançar comigo. Comecei a sorrir e disse que se ele quisesse, eu dançaria com ele. E nisso, mesmo a contragosto, eu tomei um gole de bebida. O Celso sorriu e me disse que a minha namorada era uma boba em me dispensar por uma comemoração familiar. E ele alegou que se dançasse comigo, teria medo de não conseguir se controlar e me beijar. E naquele momento, eu me aproximei mais dele e pedi que não ficasse só na vontade. E nisso, ele me beijou bem nos lábios. Não me fiz de rogado e correspondi ao beijo com ousadia, desejo e desespero. E foi um dos beijos mais deliciosos que já experimentei. Fomos interrompidos pelo companheiro dele, que veio contar que conseguiu um boy magia e que só estava passando para se despedir, mas que estava contente em perceber que ele também estava bem acompanhado. Senti que aquilo foi um sinal para que eu aproveitasse o momento. Então dançamos, nos esfregamos e sorrimos muito. E foi quando perguntei se poderíamos ir para um lugar mais discreto. Ele concordou, mencionando que tinha sim um lugar que ele adorava. Ele saiu em seu automóvel e eu o seguia. E chegamos numa pousada, e lá foi tudo perfeito e surpreendente. E não poderia negar que foi uma noite deliciosa e inesquecível.
Ele era exatamente o tipo de cara que eu gostava, sem mencionar que, sem roupa, era muito mais lindo. Trocamos números de celular e ele brincou que, quando não estivesse com a minha namorada, para não esquecer de ligar. O beijei, dizendo que sem dúvidas eu ligaria. Cheguei em casa por volta das 3 da madrugada e estava fascinado, contente e surpreso. Eu nunca imaginei que aquilo poderia acontecer. Dormi pensando no Celso e me perguntando se ele também estava pensando em mim. À tarde, aproveitei para me exercitar no quintal e foi quando a Laura ligou, contando que precisava me ver e me compensar pela compreensão diante da comemoração que falhou comigo. Me mostrei animado, muito atencioso e amoroso. Juntamos num lugar muito agradável e ela prometeu que a noite só estaria começando. E depois do jantar, passeamos, conversamos apaixonadamente, até que ela me revelou que estava pronta para o passo seguinte, ou seja, o passo do sexo. E apesar da canseira que o irmão dela havia me dado, eu não podia deixar passar a oportunidade. Tivemos uma noite deliciosa. Procurei ser o cara mais carinhoso, romântico, sedutor e fogoso. Ela ficou fascinada com a minha maneira de amar. Um fato inusitado foi que enquanto eu estava com ela, eu ficava pensando no Celso. E em meus delírios, eu queria que ele estivesse conosco. E depois daquele dia, foram 5 meses vivendo um romance com um casal de irmãos, sem que eles soubessem que eu era o namorado apaixonado dos dois. E durante esse tempo, eu procurei um trabalho num restaurante para ter uma desculpa em não comparecer à casa da Laura. E também evitava compartilhar ou aparecer em fotos. Eu realmente estava apaixonado pelo Celso e pela Laura, e temia perdê-los. O Celso aceitou a minha proposta em termos um relacionamento fechado, mesmo sabendo que eu namorava uma garota. Por outro lado, ele era do tipo discreto que preferia ocultar tudo de todos, principalmente de sua família. Era o tipo de cara que eu realmente amava. Carinhoso, compreensivo e leal. Já a Laura me julgava o homem dos seus sonhos, o namorado que sempre pediu a Deus, e não via a hora de me apresentar para sua família, e vivia dizendo que estava pronta para enfrentar o que fosse para ficar comigo. Bem, eu a amava, adorava o seu jeitinho romântico e o quanto confiava em mim. Porém, vivia a enrolando e fugindo de qualquer apresentação, alegando que ela mesma foi quem propôs que mantivéssemos tudo em segredo para evitar comentários e marcação de sua mãe. Contudo, o meu medo era estragar o que eu tinha com ela e o Celso. Consegui tapeá-la e, ao mesmo tempo, não levantar suspeitas. Até que a Luciana completou mais um aniversário e decidiu fazer a comemoração na chácara da família. A Laura ficou insistindo para eu comparecer, pois queria me apresentar para todos. Aquilo me parecia precipitado, até mesmo porque não queria causar um desgosto ao Celso. Naquela altura, eu estava muito apaixonado e não tinha dúvidas do quanto os amava. A avó Clemilda percebeu o motivo da minha relutância e pediu para eu pensar em todo o sofrimento da minha mãe e não me deixar levar por sentimentos inapropriados. Eu acabei concordando, mas estava com o coração pesado. Procurei manter o foco, mesmo sabendo que estaria causando uma dor sem precedentes em meu próprio coração. A comemoração do aniversário seria um almoço,
pois a Luciana não abriria mão de ter uma noite romântica com meu pai. E se por um lado eu sofria, a expectativa de encontrar o meu pai me deixava inquieto. Perguntava-me se ele me reconheceria. No entanto, jamais teria coragem de mencionar aquilo à minha avó. E conforme o combinado, eu cheguei por volta de 11h30. Cogitei desistir, mas respirei fundo e decidi seguir adiante. A Laura me aguardava e assim que me viu veio me buscar. Entramos de mãos dadas como qualquer outro casal apaixonado. O meu pai conversava com alguns convidados quando nos avistou. E naquele momento eu fiquei muito emocionado. Porém, eu detestei sentir aquilo, mas foi uma emoção forte, e ele ainda era muito jovem. O porte físico esbelto e musculoso, e em boa forma lembrava de um garotão. A Laura nos apresentou, e ambos nos cumprimentamos com um aperto de mão. Ela pediu que eu ficasse à vontade, e completou que era bom conhecer o seu futuro genro. E logo, um amigo se aproximou dele e, após nos cumprimentar, o chamou para resolver um pormenor. Ele mais uma vez reforçou que eu me sentisse em casa e, se precisasse de algo, poderia falar com ele. Laura sorria e disse que o pai dela era um amor. Uma parte minha vibrava repetindo que ele era o meu pai. Porém, outra completava que era o culpado pela morte da minha mãe. Inexplicavelmente, eu me sentia traído por ele e não ter percebido quem eu era. Eu lembrei-me da avó Clemilda, que vivia repetindo que eu parecia muito com ele, sem mencionar os olhos idênticos aos da minha mãe. Um pouco adiante, eu avistei o Mariano batendo uma pelada num campo de grama com uma turma de marmanjos de várias idades. Eu o fitava de longe, repetindo que ele era o meu irmão, o meu único irmão, e não poderia me deixar levar por emoção, mas era algo mais forte que eu. E eu mal me recuperei dessa, e me deparei com o Celso conversando com o churrasqueiro, e para piorar, Laura ouviu também e, sorrindo, começou a chamá-lo, levando-me até ele. E ele estava simplesmente lindo sem camisa e sendo observado por algumas garotas. Eu virei o meu rosto para o lado como se observasse o pessoal da piscina. E se pudesse, soltaria a mão da Laura e fugiria daquele lugar. Porém, não havia nada o que fazer. Ao me voltar ao Celso, ele já me fitava pálido, com os olhos arregalados, e visivelmente surpreso. E eu fingi espanto. A Laura, em sua emoção de nos apresentar, não percebeu nada. Ela fez as apresentações, e nisso o cumprimentei meio sem graça, e o Celso tremia, e o meu coração sentia a surpresa e a dor que ele continha naquele momento. Todavia, foi naquele instante que a Luciana surgiu do nada. Ah, então esse é o seu novo namorado? Pelo menos não é feio. Espero que realmente não seja um interesseiro como seu ex, ou que você tenha avisado que a nossa família não é banco. E que você não é patinha dos ovos de ouro de ninguém. A cobra destilou o seu veneno com ironia digna das piores víboras deste mundo. Você deve ser a Luciana. Ouvi falar muito ao seu respeito, aleguei, a olhando nos olhos. Olha, eu me sinto em desvantagem, já que de você eu nunca ouvi falar. Mas olha como são as coisas, você veio para o meu aniversário. Ela completou com ironia. E você, Celso, não fica com cara de tacho. Vai falar com os garçons sobre as bebidas que chegaram. Ela ordenou. Celso se retirou e eu nem pude olhar para ele.
me sentia péssimo, mas a situação pedia que eu mantivesse o foco. Olha, se quiser eu me retiro, eu sugeri a encarando. Não, pode ficar. Pelo jeito você não se intimida com facilidade. Será uma boa oportunidade para observá-lo. Bem, desculpe, mas eu estou acostumado a ser bem prática. Eu defendo que quem chega é quem deve se acostumar com o meu jeito. Por fim, Laura comentou que a mãe já tinha dado o seu showzinho. Então, se ela nos desse licença, precisávamos de um momento sozinhos. Ao que a Luciana alegou que ainda nem sabia o meu nome. Não seja por isso, o meu nome é Marcelo. Eu comentei meio impaciente, já me afastando. A minha preocupação era o Celso e o que ele poderia estar pensando ao meu respeito. Precisava falar com ele e esclarecer tudo. Tinha que convencê-lo que tudo não passava de uma terrível coincidência e que eu não fazia a menor ideia que ele era o irmão da minha namorada. A Laura tentava se desculpar pelas grosserias da mãe, mas aleguei que não tinha problema algum. Até mesmo por ela já ter me alertado a respeito da mãe. Portanto, não daria nenhuma importância. Eu perguntei onde ficava o banheiro e completei que só precisava urinar. Na verdade, eu tentei ligar para o Celso, mas ele não atendia. Insisti, até que vi que não tinha jeito mesmo. Então regressei junto da Laura, pois talvez eu e o Celso conversar agora só iria piorar as coisas. A Laura decidiu me levar para junto de suas amigas. Eu encontrei até as duas que conheci no cinema. Eu procurava o Celso, mas quem eu via era a Luciana, que parecia uma águia só me observando de longe. Procurei ignorar, mas percebia perfeitamente o olhar dela sobre mim. E continuava sustentando a farsa do namorado preocupado em me dar bem com os amigos da minha namorada. Mas o meu coração naquele momento estava no Celso. E foi quando eu tive uma ideia. Eu contei a Laura que ainda não havia conhecido o Mariano, e ela falou que ele era aquele moleque de enormes franjas correndo no campo atrás da bola. Abri um sorriso e disse que não poderia perder aquela disputa. Afinal, tinha um cunhado para conhecer. A Laura começou a sorrir e disse que entendia muito bem. Voltei, dei um beijinho nela e corri para o campo. Na verdade, precisava não pensar em aliviar toda a tensão que sentia. E foi fácil me enturmar com a galera. Tinham 3 equipes, sendo que 2 times estavam completos e o terceiro ainda faltavam jogadores. E com a minha chegada e de mais 2 caras, o terceiro time se completou. Os caras combinaram que agora o terceiro time estaria completo, sem a necessidade de aproveitar nenhum jogador do time perdedor. Sem cerimônia, eu retirei as minhas roupas e botei a equipagem rapidinho. Fui informado que o desafio entrava assim que qualquer time fizesse 2 gols, e o placar estava 1-1. Só foi um veterano me explicar isso para que o Mariano fizesse o segundo gol do seu time e enviasse o time rival para o banco. Até agora, o time do Mariano estava dando lavada na galera, mas decidi que mudaria essa história. Bem, e não deu outra. Em menos de 10 minutos, eu aproveitei a primeira vacilada do time do Mariano e marquei um gol de cabeça. E naquele momento, o Mariano me olhou com um olhar competitivo, mas a sua marra caiu por terra quando eu tomei a bola de um veterano e com fominha de gol, eu fui levando a bola até que disparei um chute certeiro no ângulo. E pela primeira vez, o time do Mariano foi pro banco e os caras comemoraram muito. Na segunda partida, o meu time levou um gol, mas eu estava disposto a mostrar para o Mariano
que não era como a maioria dos jogadores daquela pelada. Virei o jogo. O meu irmão que me perdoasse, mas uma coisa que eu não conseguia parar era de ser competitivo. E nessa segunda partida, o Mariano e eu demos um show. O moleque fazia questão de me desarmar no ataque e eu fazia o mesmo. Porém, mais uma vez eu levei a melhor. Mandei o time dele para o banco. Ouvi quando um veterano sorrindo comentou que agora o Mariano encontrou um jogador à altura. E naquele momento, intervir falando que não falasse aquilo, porque eu não queria ficar mal com o meu cunhadinho. O Mariano me fitou confuso e eu revelei que era o namorado da Laura. E pouco tempo depois, a partida foi interrompida. A Laura e algumas mulheres vieram avisar sobre o almoço. Eu fui até o Mariano e me apresentei a ele, que sorrindo disse que gostou de me conhecer, pois assim teria com quem jogar, já que o Celso não sabia nem para onde correr no campo. E eu procurava me distrair e manter o equilíbrio, mas o Celso era a minha preocupação. O almoço foi servido numa enorme mesa formada pela junção de várias mesas de plásticos. Havia muita comida e muita bebida. E mais afastado, foi montado a mesa das crianças, que foi servida primeiramente. O Celso chegou à mesa usando óculos escuros. A sua desagradável mãe não deixou passar despercebido. Indagou o que significava aquilo. Ao que ele limitou a dizer que estava com os olhos irritados. Eu me sentia tão culpado que até a fome passou. Em pouco tempo, começou o circo de adulação à Luciana, uma das amigas dela que inventou. A partir de então, ocorreu um verdadeiro show de adulação. E para o meu desgosto, o meu pai foi o adulador mais fervoroso. Começou dizendo que se casou com a Luciana quando ficou viúvo da primeira esposa. Porém, não mencionou ter tido um filho, ou que começou a se envolver com a Luciana quando a sua esposa ainda estava viva. Muito menos contou que desprezou seu filho. E aquilo me deixou muito irritado. Acredito que o meu pai ainda estivesse sobre os efeitos da amarração amorosa. Talvez se um dia ele soubesse que estava amarrado a Luciana por meio de feitiços e de entidades, o efeito da amarração fosse se dissolvendo aos poucos. Mas acredito que nem nessas coisas ele acreditava. E quando a pessoa não acredita nisso, é aí que funciona mesmo. Bem, procurei manter o foco e parecer que eu não sabia de nada. Houve muitos aplausos em todos os pronunciamentos de adulação a Luciana, mas ela parecia apenas incomodada com o fato de em nenhum momento eu dedicar qualquer palmas a ela. E assim que o almoço foi servido, evitei tocar nas carnes oferecidas e preferi um pratinho mais leve, até mesmo porque era acostumado com alimentação saudável. Pouco tempo depois do almoço, a Laura e eu namorávamos num cantinho quando Luciana nos interrompeu. Lembrou a filha sobre algo que ela deveria fazer e aproveitou a ausência dela para me confrontar. Começou dizendo que eu não a enganava e que sabia que havia algo por trás do meu namoro com a Laura. Ela me avisou que estava de olho em mim, ao que respondi que ela não me intimidava e que não tinha nenhum interesse financeiro na família deles. Comentei que tinha orgulho de trabalhar para conseguir o que almejava e que não precisava roubar nada de ninguém para ser feliz, nem dinheiro e muito menos o lar. Luciana pareceu irritada e me perguntou se, por um acaso, eu estava a acusando de algo, ao que neguei, alegando que mal a conhecia,
mas que estava intrigado pelo valor que ela deu às minhas palavras quando mencionei roubar dinheiro ou o lar de alguém. E naquele momento, a Laura regressou e Maledite se foi. A minha namorada perguntou o que houve e eu respondi que nada de importante. A Laura pediu que eu não desse mesmo importância às implicâncias da sua mãe. Alegou que ela era assim. Porém, no fundo, tudo aquilo não passava de excesso de proteção. Mudando de conversa, a minha namorada me disse que estava preocupada com o Celso, pois ele era sempre controlado e agora estava bebendo feito um alcoólatra. Parecia que estava vivendo um momento. Ela disse que quando foi falar com ele pediu para ela sair e deixar ele na dele. Bem, aquela notícia me atingiu em cheio. Entretanto, muito calmo e carinhoso, eu comentei que comemoração e bebedeira desenfreada sempre acabava em vexame. Perguntei onde ele estava, ao que ela me indicou um banco de madeira embaixo de uma árvore, onde ele tomava uma cerveja. Ela quis me acompanhar, mas eu pedi que não. Aleguei que muitas vezes um estranho, por ser alguém imparcial, era mais fácil de contornar algumas situações. Ela sorriu e me agradeceu por me preocupar com seu irmão. Eu fui até o Celso e, sem dizer uma única palavra, me sentei ao lado dele. "O que você quer?" Ele perguntou ressentido. "Você acha que é fácil para mim também?" Eu não sabia. "Pode me odiar se quiser, mas eu não sabia." Expliquei, segurando a mão dele antes dele levar mais um gole de bebida à boca. "Me solta, eu não preciso da sua piedade ou do seu deboche." Ele respondeu: "Cara, não faz isso. Eu nunca te enganei que tinha uma namorada." Mas tudo muda quando se descobre que o cara com quem estou envolvido namora a minha própria irmã. Como você pensa que eu estou me sentindo?" Diante de suas palavras, eu me calei por alguns instantes, mas logo organizei a minha mente. Se quer saber, eu também não sei como estou suportando a farsa de continuar nesse aniversário. Eu estou tão chocado quanto você. E pior, eu estou morrendo de medo de te perder. A única coisa que eu tenho certeza é que eu amo os dois e não vou entregar os pontos. E você acha que isso basta? Como posso encarar a minha irmã sabendo que eu sou amante do namorado dela? Eu entendo, mas, por favor, não é enchendo a cara diante de uma situação dessa que vai resolver alguma coisa. Já pensou se você perde o controle e acaba expondo tudo? Comentei, tocando no ombro dele, num gesto de solidariedade e desespero contido. Quer saber? Eu vou embora. Pra mim já deu. Ele desabafou tentando se levantar. Contudo, o seu senso de equilíbrio já estava alterado, e eu o segurei antes que viesse cair ao chão. Vem comigo, vamos tirar agora mesmo o efeito dessas porcarias que você ingeriu. Eu pedi num tom meio carinhoso. Ele concordou, e eu o levei para um dos banheiros da chácara. A minha maior preocupação era não expô-lo diante de ninguém. O levei para um banheiro com chuveiro e tranquei a porta. E durante o trajeto, eu reparei se alguém estava nos observando. Minha intenção era dar um banho nele para ver se ele melhorava. E sem demora, eu tirei a bermuda e a cueca que ele usava. Também retirei a minha, já que eu não queria me molhar. "Filho da mãe, você quer me pegar?" Ele protestou. "Deixa de coisa, homem. Eu vou te dar um banho." Informei, o conduzindo para o chuveiro. Peguei um sabonete e dei um banho nele. Até que ele pareceu mais esperto. "Só me diz uma coisa. Qual de nós dois é mais importante para você?" Nesse momento, o mais importante é com quem eu estou nesse banheiro infernal. Correndo o risco de ser apontado como um viado descarado
inconsequente que resolveu abusar do irmão da namorada em pleno aniversário da sogra. Minhas palavras o fizeram sorrir e debochar da situação inusitada. E naquele momento, ele falou que se o povo ia mesmo falar, pelo menos era bom nós divertirmos. Bem, e não deu outra. Nos amamos inconsequentemente naquele minúsculo banheiro, e só quando terminamos de viver aquela loucura foi que pensamos nas consequências. Pelo menos, ele recuperou a lucidez por completo. E decidimos encarar o que viesse e saímos do banheiro como se nada tivesse acontecido. E para minha surpresa, a Laura me procurava e eu comentei que o Celso já estava novinho em folha, pronto para outra, mas que era melhor se manter afastado de bebida. E então, a tranquilidade da Laura diante da situação salvou o dia. Antes do Celso se afastar, eu pedi para ele pensar com carinho no que eu havia dito. A Laura perguntou como ele estava, ao que comentou que estava bem, mas logo em seguida ele se retirou. E sorrindo, a Laura comentou que não acreditava que eu tomei banho com o irmão dela. Sorri e disse para ela que poderia ficar tranquila, pois ninguém foi violado. Se bem que o irmão dela sem roupa era uma tentação, ao que a Laura me chamou de sem vergonha e ficou sorrindo do meu comentário. Voltamos a ficar em clima de romance, até que o Mariano apareceu, me buscando para mais uma pelada. Eu sorri para ela e disse que eu não poderia fazer nada. Agora eu era um membro de sua família e deveria estar pronto para auxiliar os meus cunhados no que precisassem. E antes, eu dei um beijo nela e a convidei para me ver caindo no campo. E ao chegar ao campo, me deparei com o Arthur, e ele já estava equipado para jogar. A partida começou, e daquela vez, além do Mariano, eu tinha que enfrentar o meu pai. E não estava tão bem como antes nas partidas anteriores. Os olhos da Luciana continuavam me perseguindo. Contudo, eu procurei ignorar. A Laura me olhava com um sorriso e era a minha torcedora fiel. Cheguei até a fazer alguns gols. E as minhas comemorações eram dedicadas de amor a ela. E tempo depois, ao sair daquela comemoração, eu sentia um misto de vários sentimentos. A minha avó me aguardava ansiosa para saber das novidades. Contei o que julguei conveniente. Comentei que ela tinha razão quanto a Luciana, pois a mulher era detestável, manipuladora e possessiva. Ela me disse que o próximo passo era colocar a Laura contra a mãe dela. 2 meses depois, continuava vivendo o meu romance com a Laura e o Celso. Entretanto, o Celso inventou de sair de casa. Na verdade, não tinha coragem de encarar a irmã. Ele chegou a se afastar de mim e me evitava, mas não resistiu à minha insistência e acabamos voltando. A avó Clemilda pressionava para que eu não perdesse o foco, porém, continuasse sendo amante dos dois. Arthur já me considerava o seu sogro. Mariano me tratava como um amigo e até participei de várias partidas e até campeonatos de bairro jogando ao lado dele. A Laura era uma namorada maravilhosa, compreensiva e apaixonada. O Celso era um homem amoroso, companheiro, abnegado e fiel. E se por um lado eu queria dar orgulho à minha avó, que muito sofreu por tudo o que fizeram com a minha mãe, eu seguia todos os planos elaborados por ela. Mas por outro lado, eu temia perder a melhor fase da minha vida. Não era fácil, mas não poderia ser egoísta e esquecer as injustiças cometidas pela Luciana e pelo meu pai. E foi quando a Laura me procurou desesperada e disse que tinha algo muito sério a me dizer.
Não fazia ideia do que seria. Porém, combinei que assim que terminasse uns pormenores no restaurante, conversaríamos. Estava tão curioso que terminei tudo o quanto antes. E foi quando ela me contou que estava desconfiada que estivesse grávida. Essa notícia me pegou de surpresa. Perguntava como aquilo era possível, ao que me disse que nem sempre nos preocupávamos com o risco de gravidez. Pasmo, a aconselhei a fazer exames específicos, e ela me revelou que havia se submetido a 2 testes de farmácia. E então o resultado foi positivo. Aquilo foi como uma facada no meu peito. Contudo, eu pedi para ela relaxar e prometi que, independente de qualquer coisa, juntos encontraríamos um jeito. Desesperada, ela indagou que jeito e completou que não poderia nem conceber a ideia de ter um filho, pois isso só atrapalharia todos os seus planos e ela teria que deixar a faculdade. E mesmo a sua mãe não perdoaria uma vacilada dessas. Seria alvo de críticas, piadinhas e até deboche. E mais uma vez eu pedi para ela tentar relaxar. Contei que a mãe dela não tinha o direito de comentar nada e que ela não estaria desamparada, pois eu era um homem e não era um moleque, e assumiria as consequências dos meus atos. E se fosse tão importante, as coisas que ela almejava poderíamos conciliar. Eu cuidaria da criança e ela continuaria focada em sua faculdade. No íntimo, eu torcia para que tudo fosse um grande susto e que ela estivesse enganada. Mas com os exames do laboratório confirmaram que a Laura estava com uma gestação de aproximadamente 1 mês e meio. Eu procurei manter a calma e a abracei, prometendo que tudo ficaria bem. Ela saiu derrotada do consultório. O médico a examinou e fez algumas recomendações. Lembrou que gravidez não era doença e que tudo era uma questão de ter um bom acompanhamento e seguir as recomendações estabelecidas. O médico marcou uma nova consulta e eu fiz questão de pagar a consulta médica e o laboratório. Ao ser informada dos acontecimentos, a avó Clemilda se mostrou disposta a ajudar no que fosse preciso. Lembrou que tinha várias casas de aluguel e uma boa pensão deixada pelo meu avô, sem mencionar a propriedade rural administrada pelo meu tio-avô Francisco, que todo mês garantia uma boa soma em dinheiro em sua conta bancária. Eu trabalhava num restaurante e não ganhava muito, mas tinha um dinheiro no banco, já que tudo que eu conseguia com meu esforço era só para mim, pois a avó Clemilda se responsabilizava por todas as despesas da casa e até se ofendia se eu mencionasse em ajudá-la. Ao conversar com Laura sobre a possibilidade dela morar comigo na casa da minha avó, ela não concordou. Disse que não gostaria de sair da casa da mãe para dar trabalho aos outros, ou ficar sendo conduzida pela minha avó. Eu contei que a avó Clemilda não era igual à mãe dela. Ela tinha a sua programação de casa independente e nunca envolvia ninguém nisso. Vivia ocupada com as suas coisas e gostava de resolver as suas coisas sozinha. Era dedicada às suas orações, os seus cuidados com a saúde, com a aparência, com a sua fascinação pelo crochê, tricô e os seus enfeites de casa. E fora isso, apenas a sua obsessão em se vingar de Luciana e do Arthur pelo que fizeram com a minha mãe. Mas lógico que isso eu não mencionei. Contei que o mundo poderia explodir, que a minha avó não abriria mão da sua rotina de sono. Dizia que nem por mim abriria mão do seu descanso. Poderia até ficar preocupada, mas cada dia tinha as suas batalhas, e ela priorizava o seu bem-estar para enfrentar a todos. Lembrei a Laura
que não era bom julgar nada sem antes experimentar. E nós poderíamos fazer um teste. Então, se ela não se adaptasse, nós mudaríamos para onde ela quisesse. E assim, a Laura concordou. O próximo passo foi deixar a sua família a par de tudo o que se passava. Eu queria estar com a Laura nos momentos do anúncio da gravidez, mas ela me convenceu a não fazer aquilo. A Luciana, conforme o esperado, fez um escândalo, e por pouco não a esbofeteou. Gritou que ela era uma imbecil e que não receberia mais nenhum centavo dela. E assim mandou ela me procurar. Afinal, eu era o culpado dela ter caído em desgraça. Aquilo foi uma coisa ridícula e desnecessária. A Laura foi pegar as suas coisas e a mãe não deixou. Alegou que tudo que ela tinha foi ela que deu e que ela sairia de casa apenas com a roupa do corpo e os seus documentos. Até o celular ela confiscou. A Laura caiu em prantos, se sentindo humilhada e escorraçada. Porém, eu a aguardava na rua. E ao vê-la saindo da casa da mãe, eu fui até ela e a abracei pedindo que não ficasse assim, pois eu estaria ao seu lado. A conduzi com carinho até o meu carro e contei que a reação da Luciana foi algo previsível pela minha avó. E por isso, ela me aconselhou a pegar o meu cartão de crédito para comprarmos o que bem entendêssemos. E tudo conforme os gostos da Laura. E a Laura relutou, mas eu a convenci. Disse que agora viveríamos junto. E mesmo triste, ela se animou com a possibilidade de fazermos compras. Ela comprou um celular, roupas, artigos de banho, cosméticos e tudo que deu vontade. O meu prazer era que ela fizesse as compras com vontade mesmo, conforme a minha avó havia me dito que deveria ser. E quando chegamos à casa da minha avó, eram tantas coisas tiradas do carro que nem demos conta de arrumar nada. Era só tirando do carro e levando para o quarto. E enquanto isso, a avó Clemilda preparava o jantar. A Laura ficou surpresa com o meu quarto, pois ele era arrumado e espaçoso. Eu sorri dizendo para mim mesmo que ela não conhecia o meu quarto de reflexão. A avó Clemilda desejou boas-vindas e pediu para Laura se sentir à vontade. Jantamos e a Laura ficou intrigada com a quantidade de vegetal que comíamos. Tinha vários tipos de saladas e a carne de soja foi preparada e oferecida com batatas. Muitas frutas à disposição e sucos naturais de diversas frutas. E depois do jantar, fomos para o escovatório. A Laura ficou surpresa e achou engraçado o fato de termos mania de escovar os dentes juntos. Num ambiente feito só para isso. E depois do ritual de escovar os dentes, a minha avó foi para a sala fazer o seu crochê, enquanto ouvia um programa de rádio. Eu fui até ela e pedi a bênção, e ela me abençoou a mim e a Laura. E só então fomos para o nosso quarto. E apesar de tudo, a Laura se sentia triste, mas procurei ser muito carinhoso, compreensivo e tentar amenizar tudo que ela passou com a mãe. Conversamos e eu contei algumas histórias bobas para ela que a minha avó gostava de contar para eu dormir. Acabamos dormindo abraçados. Porém, a certa altura da noite, a Laura me acordou me beijando e fazendo carinho. Entendi o que ela queria e fizemos amor de uma maneira meiga. E com o passar dos dias, a Laura percebeu que a minha avó não era de opinar em nada, ou de se incomodar com as coisas. Ela tinha a sua vida independente e eu acordava cedo para me exercitar. Começava com uma corrida por 3 bairros e terminava no quintal batendo peso e me exercitando em outros aparelhos e nas barras. E quando dava 6h30,
eu levava a Laura à faculdade e, ao regressar, eu conversava um pouco com a minha avó antes de ir para o restaurante. A minha avó pediu para eu me preparar, pois Luciana ainda poderia aprontar alguma coisa. Dito e feito, a Luciana ligou para o meu celular do aparelho que ela tomou da Laura e disse que precisava conversar comigo. Marcou a noite na casa dela e por volta das 20 horas eu compareci ao encontro. A avó Clemilda pediu que eu tomasse todo cuidado e que não aceitasse nenhum copo de água, pois como ela trabalhava com magia negra escondido, não seria difícil ela fazer algo para me destruir. E se pudesse, eu deixasse o celular gravando toda a conversa. Assim que cheguei, eu encontrei o Mariano, que veio até mim. Ele pediu para eu não dar importância às intrigas da mãe dele. O tranquilizei, alegando que não se preocupasse, e até mesmo falei de futebol. Arthur, o meu pai, me aguardava na sala de estar com a Luciana. Ele me cumprimentou e perguntou como estava a Laura. Eu respondi que bem. E naquele momento, a Luciana pediu para ele se retirar, pois queria tratar apenas comigo. Sentir nojo ao ver o meu pai saindo como um cachorrinho dela. Então, a fitei nos olhos e pedi que ela dissesse o que queria. Ela me falou que refletiu melhor e chegou à conclusão que eu deveria ser filho de algum ex-empregado dela que queria atanasar a sua vida por puro ressentimento. Comecei a sorrir e disse que eu nem fui criado pelo meu pai e que pouco me importava com ele para elaborar algo tão ardiloso. Ela então contou que desde o primeiro momento em que me viu, sentiu algo estranho. E toda vez que ela se aproximava de mim, ela sentia um mal-estar. Comentei que aquilo era algo recíproco, ou até mesmo karma, ao que ela me disse que estava adorando a minha sinceridade, pois assim não teria por que colocar máscaras ou palavras doces. Me disse que, como mãe, estava pensando no bem-estar da sua filha. Lembrou que uma gestação de menos de 3 meses ainda estava a tempo de ser interrompida, e me perguntou quanto eu queria para se afastar da Laura. Respondi que o nosso relacionamento não estava em negociação e que eu a amava verdadeiramente. Luciana deu um sorriso irônico e mandou eu contar outra. Fiz um meio sorriso e aleguei que pouco me importava com o que ela pensava ou não. E não acreditava que ela interrompeu a minha volta para casa do serviço para falar isso. Comentei que não tinha tempo a perder e que tinha uma mulher em casa me esperando. Falei isso já me levantando. A Luciana começou a citar alguns valores, até tentadores, que me fez até refletir. Mas eu pedi para ela não perder o seu tempo. E ela insistiu em perguntar o que eu tinha tanto contra ela. Então, ela arriscou. Já sei, você quer vingança por sua mãe. Ela deve ter sido uma empregada que saiu contrariada e se sentindo injustiçada por algo. Naquele momento, me desestabilizei e os meus olhos e respiração me denunciaram. A fitei com nojo e desprezo. No entanto, procurei me acalmar e aleguei que a minha mãe jamais trabalhou para ela. Aleguei que realmente havia sido uma perca de tempo ter comparecido ao encontro marcado por ela. E já me retirava quando ela veio até mim e, sem que eu percebesse, ela avançou em mim, puxando os meus cabelos e exigindo que eu acabasse com aquele joguinho idiota. Furioso, eu mandei ela me soltar, e por pouco eu não a agredi fisicamente, o que deduzi que era o que ela realmente queria. A cobra começou a gritar e me chamar de aproveitador barato. Arthur e Mariano adentraram a sala e comentaram que ela havia passado dos limites e que não podia me agredir daquele jeito.
Ainda revoltado, eu a chamei de megera e avisei que nunca mais botaria os meus pés na casa dela. Mariano foi até mim preocupado, me pedindo desculpas, enquanto Luciana comentava que de fato se descontrolou, mas foi pelo meu cinismo. Comentei com Mariano que ele não precisava se preocupar, pois eu jamais envolveria a nossa amizade nos desentendimentos meu com a mãe dele. Eu abracei e pedi desculpa por qualquer coisa. E ao sentir o abraço do meu irmão, eu soltei um "te amo". Mas refleti melhor em minhas palavras e contornei aquele momento embaraçoso, dizendo que preferia amar as pessoas do que odiar igual a mãe dele faz. Saí daquela casa ainda chateado com a ousadia daquela megera. Contudo, eu procurei não ficar dando corda à minha ira. Decidi passar no apartamento do Celso, e ele estava assistindo um filme e me atendeu surpreso. Contei que precisava desabafar. Ele pediu para eu entrar. Expliquei o que aconteceu na casa da mãe dele, e nisso ele contou que a sua mãe era imprudente mesmo e que perdeu qualquer noção de respeito e decência ao me agredir. Chateado, me disse que era melhor eu me manter o mais afastado possível dela. Falei que não pretendia mais colocar os pés na casa dela. E nisso, ele me perguntou se eu queria algo como um copo d'água ou um suco. E foi quando eu reparei que ele estava usando apenas uma cueca box. Me aproximei dele e o abracei por trás. Não resisti ao impulso de cheirá-lo. O cheiro dele pós-banho era enlouquecedor. Na verdade, ele me enlouquecia com seu jeito contido e ponderado, além de sua beleza e jeito másculo. Perguntei se ele estava esperando alguém, ao que ele me olhou confuso e comentou que lógico que não, e da onde eu havia tirado aquela ideia maluca. Não resisti e o beijei, o tocando com carinho, desespero e desejo. Ele não resistiu à minha investida e nos amamos. E só então eu percebi o quanto eu estava sedento por ele. E por mim, eu passaria a noite toda ao seu lado. No entanto, ele não concordou. Lembrou que Laura estava me esperando, e antes que eu fosse, ele me pediu para que não desse muito valor às mancadas da mãe dele, pois aquilo poderia afetar a Laura. O beijei mais uma vez e até dei uma palmada carinhosa em sua bunda. E nisso ele sorriu. Quando cheguei à casa da minha avó, a Laura me aguardava angustiada, perguntando onde eu estava, e comentou que até ligou para a casa da mãe dela. Disse que precisei me acalmar antes de chegar em casa, pois ela estava grávida e não deveria passar por tensões. Ao que ela me disse que, por um acaso, ficar preocupada, sem notícias minhas, não seria até pior. E nisso, eu sorri e pedi perdão. Então contei que nunca queria ficar falando de coisas chatas, apenas queria amá-la. E ela começou a sorrir e disse que eu só poderia ser de outro mundo. Com 3 meses de gestação, descobrimos que a gestação era gemelar. Logo no primeiro ultrassom, foi visualizado os embriões e ficamos sabendo que eram gêmeos dizigóticos, ou seja, gêmeos bivitelinos. A Laura ficou apavorada, mas o médico tentou tranquilizá-la, reforçando a importância de seguir as recomendações, comparecer em todas as consultas do pré-natal e informar qualquer alteração. Esclareceu que uma gestação gemelar requer muito mais atenção. No entanto, não era algo alarmante. Porém, com o avanço da gestação, começou a surgir algumas complicações. A pressão da Laura começou a oscilar, crises de vômitos, enjoos constantes e fraqueza. E não estava sendo uma gestação tranquila.
Tanto que até a Luciana decidiu engolir o orgulho e se aproximar. Apesar de não me suportar, ela evitava conflitos. Chegou a se humilhar para que eu permitisse que a Laura voltasse para a casa dela. Ela prometeu não armar nenhuma estratégia para me prejudicar e, aos prantos, implorou para que eu a deixasse cuidar da filha. Bem, por mim, a Laura não iria, mas deixei a decisão por conta dela, e ela concordou com a mãe. No entanto, deixou claro que se ocorresse alguma falta de respeito comigo, ela voltaria para junto de mim. E não teve como não me sentir meio abandonado pela Laura. Mas a minha avó pediu para eu ter calma e não dar o gostinho à mãe dela de contar vitórias sobre mim. Disse que ninguém melhor que o destino para colocar as coisas no lugar. Pediu-me para ser calmo e resoluto, e que não visse a saída momentânea da Laura como uma derrota. Mencionou que os seus guias espirituais já haviam lhe alertado sobre aquilo, e que sentia que algo mudaria o rumo das coisas. Preocupado, eu pedi para minha avó orar pela Laura, e ela contou que não fazia outra coisa. E como companheiro da Laura, eu sempre estava em contato com ela. Preferia pagar qualquer despesa dela, ao dar a oportunidade da Luciana jogar na minha cara que estava dando algo para ela. Celso, preocupado com a irmã, decidiu romper novamente comigo. Foi uma dor terrível, mas eu entendi os motivos dele, embora aquilo me doesse muito. Aos 8 meses de gestação, eu estava no trabalho quando Mariano ligou contando que a Laura foi levada às pressas para o hospital. Peguei todas as informações necessárias com ele e corri até o gerente do restaurante, que imediatamente me liberou. E ao chegar ao hospital, eu encontrei a Luciana e o Arthur preocupados. Ele me contou que a Laura estava sendo submetida a uma cirurgia de emergência. Alegou que precisávamos ter fé, e Luciana me olhava com tanto ódio que não disfarçava. E chegou até a perguntar o que eu faria ali, e quem me contou sobre a filha dela. Aleguei que eu era o companheiro dela e que era o pai das crianças, e que aquele não era o lugar para os joguinhos dela. Foi uma espera longa e angustiante, e a notícia pegou a todos de surpresa. Os 2 bebês, apesar de prematuros, não apresentaram nenhuma complicação. Era realmente um casal de gêmeos. Mas a Laura não resistiu ao parto e veio a falecer. Luciana soltou um grito de dor terrível e correu para me agredir, alegando que eu era um desgraçado e perguntando se agora eu estava satisfeito. Ela me acusou de ser um demônio vil e covarde. Eu não tinha forças nem para revidar ou dizer qualquer coisa, e só conseguia pensar que a Laura havia falecido e não entendia como aquilo era possível. E foi aí que eu me lembrei do karma. Se a Luciana havia feito magia negra para amarrar o meu pai a ela e destruir a vida da minha mãe, ela agora estava pagando com a mesma moeda. Pois os espíritos nunca deixam isso barato. Pois já que ela destruiu uma vida inocente e o que era de mais precioso para minha avó, agora ela estava perdendo o que era de mais precioso para ela, a própria filha. Eu fiquei ali parado, em choque, olhando para o vazio. Luciana gritou que eu era o culpado de tudo, um farsante miserável, e que há tempos descobriu a minha farsa, e que só esperava a sua filha sair dessa para me desmascarar diante de todos. Ela gritava, chorava e me insultava. Arthur a continha. O escândalo era tão terrível que o médico decidiu sedá-la. Arthur me pediu desculpas pela atitude da mulher e pediu que eu compreendesse que ela era uma mãe num momento de dor. Luciana foi levada para um leito e Arthur me abraçou forte
e me pediu para eu ter coragem, mas saiu para acompanhar a mulher. Eu liguei para minha avó, desolado e aos prantos. Ela pediu para eu ser forte e pensar nos meus filhos. Lembrou que já havia passado por algo parecido e o mais importante era os inocentes que já chegaram nesse mundo diante daquela tragédia. Arthur foi quem agilizou os trâmites necessários. Mariano e Celso foram informados da tragédia pelo Arthur. A minha única alegria foi ver os meus filhos. Contudo, eu me sentia tão culpado que me julgava indigno deles. Arthur tentava ser forte por toda a família. Ele se virava como podia, tentando resolver tudo e acalmar a todos. E foi quando ele foi informado que a esposa queria falar com ele. E mais uma vez ele foi atendê-la. E foi quando ela contou que queria sair dali, e indignada, revelou que eu era o maldito filho que ele teve antes de se casarem. Arthur, perplexo, não queria acreditar no que ouviu dela. No entanto, ela revelou que na ocasião em que me agrediu na casa dela, só queria uma amostra de DNA do meu cabelo. Lembrou do exame que o convenceu a fazer no dia seguinte a briga. Ela explicou que não contou nada por respeito ao estado da Laura, mas que já havia descoberto tudo, graças à sua intuição feminina. Eu estava sentado na cadeira da recepção do hospital quando Arthur chegou desesperado. Ao me ver, ele me pegou com violência pela gola da camisa e me levantou, me obrigando a olhar em seus olhos. E com firmeza, ele me perguntou se algum dia eu amei realmente a Laura. Ao que eu respondi que lógico, que eu a amava, e que nunca fiz nada para prejudicá-la. No entanto, indaguei qual era a dele. E o que foi que a Luciana estava aprontando agora? Celso e Mariano interviram, pedindo a ele que parasse com aquilo. Mariano o afastou de mim, e nisso ele levantou as mãos em um gesto de rendição e disse que não iria me agredir. E foi quando ele se aproximou e me deu um abraço, começando a chorar, ao ponto de se estremecer. Eu não entendia nada. Ele então me chamou de filho e, muito emocionado, disse que nunca se esqueceu de mim. Mariano e Celso o olhavam confusos, sem entender nada, ao que ele continuou, falando que me culpou pelo que aconteceu com a minha mãe apenas no momento de dor e revolta. Confessou que permitiu que a minha avó fosse embora comigo, mas no momento de desespero e loucura. Revelou que se arrependeu amargamente e que tentou me trazer para o seu lado. Procurou-me feito um louco pelo interior que a minha avó informou que se mudaria, mas não encontrou nenhum vestígio meu ou dela. Aos prantos, ele me pediu perdão e puxou Mariano para junto de nós. Então revelou que éramos irmãos. Disse que colocou no Mariano o nome Mariano em homenagem a mim, pois era o nome que a minha mãe havia escolhido. Embora a minha avó mudou para Marcelo para dificultar a nossa localização. Mariano, sem entender nada e confuso, perguntou do que ele estava falando, ao que ele contou que tinha um teste de DNA e tudo mais. Arthur só me perguntou se realmente eu fui sincero no que vivi e senti pela Laura. E naquele momento eu não conseguia dizer nada. Sentia-me esgotado, derrotado e muito abalado por tantas coisas que aconteceu. Mas vi quando Celso, chocado, se retirou da recepção e a minha vontade foi de correr até ele. E o meu pai pediu apenas que o Mariano e eu mantivéssemos a prudência e que depois tudo seria explicado. Disse-me que, independente de qualquer coisa, ou do que a Luciana pensava e defendia, ele acreditava em mim, e que havia muito a dizer, mas que precisávamos nos manter todos unidos pela Laura e enfrentarmos juntos o que aconteceu. Durante o velório da Laura, eu não tinha forças para nada,
e só ficava pensando que nunca mais haveria na vida e que tudo que nós havíamos planejado se perdeu bruscamente. E para minha surpresa, a avó Clemilda apareceu no velório. E ao vê-la, Luciana a mandou se retirar. E nisso, ela perguntou por que faria isso. Se teve que suportá-la também no velório da minha mãe. Eu apenas balançava a cabeça negativamente e a minha avó, como se implorando que ela não fizesse aquilo. No entanto, ela alegou que o que tinha de acontecer já havia acontecido. Enfim, o destino se encarregou de punir Luciana e o meu pai por toda a dor que eles causaram para a minha avó. O meu pai nada disse, porém, a Luciana ameaçou agredi-la, mas foi contida pelo Celso, que evitava até me olhar. E depois do sepultamento, Luciana voltou-se à minha avó e diante de várias pessoas e disse que esperava que ela estivesse satisfeita por todo o mal que causou e que agora poderia se vangloriar da dor que provocou em toda a família. A minha avó respondeu que não era da laia dela e que enquanto a minha avó sofria a morte da filha por feitiçaria e magia negra que ela havia feito para ficar com meu pai e matar sua filha, ela também comemorava na cama com meu pai. Lembrou que a minha mãe, embora sendo a esposa do meu pai, faleceu sozinha numa maternidade, enquanto Luciana se entregava vergonhosamente a ele, como uma amante perversa e debochada. A minha avó comentou que a Laura partiu, mas com a certeza que era amada, e que os seus filhos nunca seriam desamparados pelo pai como eu fui. E tudo por conta de uma paixão vergonhosa e egoísta. Terminando todo esse triste incidente, o qual prefiro não detalhar mais devido ao tamanho deste relato, não foi fácil obter o perdão do Celso, que embora não se permitiu influenciar pela mãe, ou tomou partido dela, e alegava ter apenas sido usado por mim para que eu cumprisse o meu plano de vingança. Alegou que se algum dia sentiu algo por mim, agora só sentia nojo e desprezo. Aos prantos, eu pedi que ele não falasse aquilo. No entanto, ele estava muito ressentido. E chegou a me desprezar por meses. E mesmo arrasado, eu não conseguia aceitar que ele me odiava tanto. Implorei ao menos que ele recebesse uma ligação minha por semana. E conforme ele queria, eu evitava qualquer encontro com ele e não criava qualquer mal-estar a ele. Porém, nas ligações permitidas, implorava o seu perdão e que ele acreditasse em mim. E por várias vezes eu tentei convencê-lo que o meu amor não era um jogo, mas ele estava irredutível e já desesperançoso, o liguei informando que não mais o incomodaria e que estava de viagem marcada para o interior. Ele apenas limitou-se a dizer que me desejava boa viagem e aquilo me destruiu, mas me convenceu que tudo o que havia acontecido entre nós estava realmente acabado. Porém, no dia seguinte, quando eu retirava as minhas coisas de casa, ele me procurou desesperado, me pedindo para não abandoná-lo. E nisso, eu não resisti e confessei que jamais faria isso, e que se ele aceitasse, eu o levaria comigo. Ele concordou e assim aconteceu, lembrando que ele só estava com a roupa do corpo. E com isso, eu combinei da minha avó ir na frente com os meus filhos e não resistir à tentação de pelo menos ficar mais uma semana na cidade para que ele resolvesse tudo o que fosse necessário. Atualmente, eu vivo numa cidadezinha do interior do Maranhão com o Celso e o nosso casal de filhos, que atualmente estão com 12 anos. A avó Clemilda já descansa na sepultura da minha mãe há 10 anos. Mariano se revelou o irmão que eu sempre pedi a Deus, e apesar do ódio mortal que a Luciana sente por mim, ele foi muito compreensivo em me aceitar como irmão,
mesmo quando revelei a minha bissexualidade, e que o meu coração sempre esteve dividido entre a Laura e o Celso. Mariano desabafou que não entendia como é possível alguém gostar de ambos os sexos ao mesmo tempo, mas que aceitaria os seus irmãos como eram. Preferia ver o Celso e eu nos amando do que nos odiando. E tempos depois, eu consegui fazer com que o Celso e o Mariano se tornassem mais íntimos. Emocionado, o Celso confessou que sempre amou muito o Mariano, mas que preferia se afastar dele por medo de ser desprezado quando o irmão soubesse da sua sexualidade. Mariano comentou que jamais o desprezaria por isso e que sempre desejou ser o seu amigo. Explicou que tinha orgulho dele por ele ser muito trabalhador e esforçado, mas que pensava que ele o detestava por ser o caçula queridinho dos pais. Revelou que não se importava com o seu jeito de ser e que só desejava que ele fosse feliz. Quanto à sua vida sentimental, Mariano casou 2 vezes. Helena, a sua primeira mulher, deu-lhe 2 filhas. Porém, resolveu voltar à sua vida de solteira, o abandonando por festas e amizades. Denise, a sua esposa atual, lhe deu um filho e vive com ele na mesma cidade que o meu pai e a Luciana. Um fato inesperado foi que Helena se arrependeu da escolha que fez e tentou reconquistá-lo. Mas Mariano já estava com a Denise e nem quis saber de aproximação com ela. O meu pai, mesmo contrariado com a mulher, me assumiu como filho diante da lei. Quanto ao meu relacionamento com o Celso, disse que não entendia a loucura dos novos tempos, mas que respeitava e de maneira alguma nos desprezaria, até mesmo porque éramos os seus filhos, um de criação e outro biológico, e só queria que fôssemos felizes. Lembrou que muito tempo foi perdido com ódios e ressentimentos, e que agora o mais importante era a paz. E quanto a Luciana, ela alegou que nunca me perdoaria por todo o mal que eu fiz à sua família. E chegou a dizer que eu não só matei a sua filha, como desvirtuei o Celso. E ela não concorda com o nosso relacionamento. Bem, mas isso não nos incomoda. Já Renato e Renata, os meus filhos, encararam a minha vida com o Celso com naturalidade, o que para mim é o que mais importa. Eles nos chamam de pai e são até mais apegados ao Celso do que a mim, pois ele é mais permissivo e fácil de enganar do que eu, pois eu sigo a linha da minha avó Clemilda. Fael, este foi o meu relato. Ficou longo e eu sei, mas espero que aproveitem seu canal. Um grande abraço na família, e eu já me tornei o seu fã. Boa noite.